O apóstolo João era um dos 12 discípulos de Jesus. João tinha conhecimento, João tinha noção do que estava acontecendo. E é por isso que João chorava quando ele viu o livro na mão daquele que estava sentado no trono. Por que João chorava? João chorava porque ele tinha entendimento do plano de redenção. E aí ele sabia que se o livro não fosse aberto, que se os selos não fossem desatados, o plano de redenção estaria em perigo. Deus permitiu a abertura dos selos na frente de João, para que João pudesse escrever o que estava dentro daquele livro. Então Deus revelou isso a João. E o processo de redenção não parou, está em andamento. A escritura legal para a possessão da terra está ali, na mão do Senhor. Esse livro selado com 7 selos. Em posse desse livro selado é que vai ser tomada a terra de volta. Todos os acontecimentos então do Apocalipse, a partir daí, começando pelos 4 cavalos e os cavaleiros, quando se desata o último selo, então começam-se o toque das trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus. A abertura dos selos não é nada mais, nada menos que uma escritura, onde lavra ali todas as cláusulas que tratam da expulsão de Satanás da terra. Isto é, Jesus vai redimir essa terra. O livro do Apocalipse é isso aí, é possessão daquilo que foi perdido e o tratamento dado àquele que roubou, àquele que usurpou. Todos os acontecimentos do livro do Apocalipse é para atingir, é para atacar o trono da besta, para atacar Satanás, para que ele entenda que ele é um usurpador e que Jesus é o Senhor dos senhores, aquele que é merecedor de receber honras e de receber glórias. Então já começamos a entender um pouco o processo da redenção. A exigência desse pagamento vem da parte de Deus. Deus é que exigia um sacrifício perfeito, a justiça de Deus exigia isso. Lá no Getsêmani, Jesus orou, Jesus clamou, Jesus até pediu que passasse dele aquele cálice, que era muito alto o preço, era muito caro, mas fazia parte do processo da redenção. Então aí está o processo de redenção e o livro selado e os 7 selos. Estava na mão daquele que estava assentado no trono. E João chorava muito porque ele estava percebendo o perigo, mas enquanto ele chorava, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz de um dos anciãos que disse: não chora, eis aí o leão da tribo de Judá, ele é digno de desatar os 7 selos. E João então vira-se para ver o leão e não vê um leão. João vê um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo para todo sempre. O único digno, o único capaz de abrir, de desatar os 7 selos. João então olhou e viu aquele cordeiro. Quando ele olhou para o cordeiro, ele relembrou de todo o processo da redenção. Todo o plano de Deus para a salvação se resume no cordeiro. É o cordeiro de Deus, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E agora João vê então aquele que era digno de desatar os selos. O apóstolo Paulo também fala desta mesma redenção. Aos Efésios, capítulo de número 1, verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. O que Paulo está falando aqui é a mesma coisa que João está mostrando ali, no livro do Apocalipse. Paulo, o apóstolo, está falando aqui, o penhor da nossa herança. Já falei aqui o que nós perdemos: a imortalidade do corpo, perdemos a comunhão com Deus, perdemos a terra. E agora, através da redenção, tudo volta ao estado original, ao dono legítimo. É isso que nós estamos falando aqui. Dentro do processo de redenção, nós receberemos então a comunhão com Deus, através da conversão, ao aceitar Jesus como Salvador. Aqui então começa-se o processo de resgate, de retorno, e ao ser humano volta ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o Evangelho. Então é pregado a palavra de Deus, ele crê e vem, aceita Jesus, é batizado nas águas e aí começa a sua vida de fé. O ser humano ali recebe de volta a comunhão,
a alegria da salvação, a alegria de estar com Deus. E a partir dali, ele tem liberdade de falar com Deus face a face, através da oração. No processo da redenção, receberemos o nosso corpo de volta no dia do arrebatamento da igreja. Está para acontecer a qualquer momento. E Paulo diz em 2 Tessalonicenses 4:13, ali na sequência, que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então é o processo da redenção do nosso corpo. Receberemos ali então de volta o nosso corpo. Isso faz parte do processo da redenção. Estamos vendo aqui então sobre o livro selado com 7 selos e o cordeiro. É isso que representa então o livro selado. Isto é, ele faz parte de todo o processo de redenção. Lá no deserto, lá estava o cordeiro. Ainda não tinha sido imolado. Mas lá estava ele, jejuando, orando. E Satanás faz então as 3 propostas que você conhece, para tentar fazê-lo desistir. Transforma essas pedras em pães, te atira daqui de cima do pináculo do templo. E na 3ª vez, tudo isso é meu. Se prostrado me adorares, eu te darei. E Jesus disse para ele: vai-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. E a Bíblia diz que Satanás foi expulso e os anjos vieram e serviram Jesus. O cordeiro foi vencedor também lá no sepulcro, dado a ocasião da ressurreição. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, ali estava o cordeiro, digno de desatar os selos. Ele vem para continuar o processo da redenção. Jesus como rei, Jesus como governante, Jesus como Senhor dos senhores, dando sequência ao processo da redenção. Até o próximo episódio.